Visite o nosso site tvcidade.org, mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir, na TV Cidade Manaus, mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Ideias. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Tony Bittencourt e este é o programa Ideias. No programa de hoje nós vamos falar sobre políticas públicas. Nós entrevistamos Alberto Jorge Silva. Ele trabalha já há algum tempo em políticas públicas e você vai saber sobre indígenas, sobre negros, sobre ribeirinhos, qual é o tratamento que é dado a essas pessoas em políticas públicas. Não perca o programa, ele está muito interessante. Alberto Jorge Silva, ele que é psicólogo, ele é presidente do Sindicato dos Psicólogos, ele também é coordenador geral da Coordenação Amazônica da Religião de Matriz Africana e Ameríndia, conhecida como CARMA, e ele também é conselheiro estadual de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente dos povos e comunidades tradicionais do Amazonas. Mas antes de passar a palavra para o Alberto Jorge, eu gostaria de dizer a ele aqui, eu nunca tive a oportunidade de dizer e vai estar registrado aqui no programa Ideias, de que eu agradeço a oportunidade que ele me deu há um tempo atrás, quando eu trabalhava no programa Alô Manaus, e o Alberto Jorge era o diretor do programa. Então, aqui, meu agradecimento ao Alberto Jorge, que me permitiu, naquele momento, trabalhar bastante no Alô Manaus e levar para o público telespectador amazonense os problemas amazonenses e, claro, muitos dos problemas que nós tínhamos foram passados e foram resolvidos também. Mas o que nos traz aqui a essa entrevista, a esse programa, para conversar com o Alberto Jorge, são os problemas que existem em relação às políticas públicas. Então, em primeiro lugar, obrigado, Alberto Jorge, e vamos falar de políticas públicas. Parabéns, Astônio, pela tua história de luta. E muito me honra ter tido um momento, ainda que um momento inicial, nessa tua história, né? Que bom que outros profissionais de comunicação que hoje estão começando se mirem no teu exemplo, vejam o teu trabalho e digam assim:
É dessa forma que se faz comunicação de verdade, telecomunicação de verdade. E nós vamos falar agora sobre políticas públicas. Outro dia eu estava caminhando no shopping, encontrei com o Alberto Jorge e a gente falava justamente isso, né? Se faz muito sensacionalismo, mas quando eu falo desenvolver ações, a gente vê pouca ação, a gente vê muito projeto. Lá no projeto está muito bonito, está muito legal, mas na hora de fazer é que é o problema, não é isso, Alberto? Stone, uma coisa é o que está no papel, é o que é anunciado pelo governo. Uma coisa é o que determinadas pseudo-lideranças ou meia-lideranças do movimento social apresentam como trabalho. Outra coisa é o que de fato acontece. Políticas públicas, elas são necessárias, elas são fundamentais e sem elas, nada. Existe uma demanda social, existem os problemas. Eu traduzi isso numa linguagem mais comum. Questão das camisinhas do preservativo. A AIDS está aí. É preciso conter, é preciso combater, mas de que forma? Como é que o governo vai estar trabalhando isso? Aí o governo lança agora uma campanha para a televisão visando sensibilizar para o problema da AIDS. Não levou em conta o que os movimentos sociais, não levou em conta o que os militantes da saúde conseguiram captar ao longo dos anos e findou uma campanha que excluiu a população LGBT, uma campanha que não chega até o jovem, que não chega até o idoso. Por que não chega? Porque não é feita dentro de uma realidade que essas pessoas efetivamente vivem. A campanha, então, não vai atingir ao todo. Peguemos um outro exemplo. Há preservativos? Há. Eles estão sendo distribuídos? Estão. Mas de que forma estão sendo distribuídos? Só para esclarecer ao público telespectador, eu encontrei o Alberto Jorge no shopping e ele me falava que estava se dirigindo para um baile de carnaval. Ele, juntamente com a equipe dele, iria distribuir as camisinhas, os preservativos. Acontece que fora de um projeto, fora de um contexto. É isso, Alberto Jorge? Não, dentro de um projeto está, dentro de um contexto está, de políticas públicas. O trabalho que a Karma, que o Fórum LGBT, que a Associação Cultural Taibadé, que a Rede Afro-LGBT do Amazonas está realizando, é um trabalho, como disse, que vem dentro de um esboço de política pública. Agora, como é que isso está acontecendo? Como é que ele vai chegar lá na ponta? É que é o grande problema e que passa por uma discussão da política pública. Por exemplo, o governo percebeu que ele não consegue chegar em determinada camada da população. Exemplo, os travestis. Exemplo, aqueles que vivem lá na viela da viela, lá no beco do beco. Porque tem a rua, tem o beco e tem o subbeco, aquele que nem consta no mapa. E que muitas vezes o agente de saúde não consegue chegar. Ou se consegue chegar, não consegue fazer a abordagem, fazer a aproximação dentro de uma linguagem específica daquela população. Então é diferente a abordagem que nós do movimento social fazemos. Por quê? Gay falando para gay vai ter uma linguagem. Soldado falando com soldado tem uma linguagem própria da caserna. É diferente do técnico de saúde que não tem essa identificação, digamos, um técnico evangélico crente no Senhor Jesus. Para falar com um gay, né? Com um gay que é assumidaço, ele já vai chegar naquela, você é o pecador, você está condenado ao inferno. Como é que ele vai chegar e dizer, use camisinha, se ele não acredita nessa camisinha? Se a igreja dele diz que aquilo ali é pecado, entendeu? Então, é nessas horas que os movimentos sociais organizados, eles vão chegar onde o governo não chega. Só que, qual é a estrutura dada para o movimento social chegar até essas pessoas? Aí é que a coisa vai pegar. Por quê? Nós vamos receber as camisinhas.
lotes de 150, 200 mil unidades para distribuir na quadra momesca. Mas como é que nós vamos levar da nossa base? Quem é que vai pagar o transporte para que nós levemos da base para distribuir para essas pessoas? Os funcionários dos diesels, por exemplo, aqui em Manaus, que estão distribuindo preservativos, estão pagos. Eles recebem para fazer esse trabalho. Os agentes comunitários pagos pela prefeitura estão aí para fazer esse trabalho. Mas o que nós percebemos? Que a forma de abordagem de muitos desses está completamente fora da realidade. Então, é preciso o quê? Rever a política pública de preservação, de campanhas de preservação da DST-AIDS, onde haja uma melhor capacitação dos movimentos sociais, onde haja recursos efetivos para que a gente possa trabalhar com qualidade e ter uma melhor resposta. Eu estou conversando com Alberto Jorge Silva, ele que é coordenador geral da Coordenação Amazônica da Religião de Matriz Africana e Ameríndia, e nós estamos falando sobre políticas públicas. Nós vamos pedir licença de você, telespectador, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo o programa Ideias. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. Voltamos a apresentar Ideias. Estamos de volta com o programa Ideias e dessa vez estamos falando de políticas públicas. Eu estou aqui com Alberto Jorge Silva, ele que é coordenador geral da Carma. Alberto Jorge, o que a gente percebe também é que existe um desinteresse, me parece isso, um desinteresse em relação às políticas voltadas para os povos chamados tradicionais. Confere ou você tem alguma outra opinião sobre isso? Você tem bastante razão nisso. Os povos tradicionais ainda são muito desconhecidos, ainda que, pelo enunciado, já está dizendo, povos tradicionais são os primeiros povos a estar aqui no Brasil. Quem são os povos tradicionais? São os índios, quilombolas, quebradeiras de coco, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, povo de terreiro, ciganos. E é justamente nisso que muitas pessoas confundem um pouco a situação. Povos tradicionais de terreiro. O povo acha que é apenas e tão somente religião. E não é. É identidade cultural. É contribuição efetiva para a vida econômica, social, cultural do país. É por meio do terreiro que nós vamos ter o munguzá, o vatapá, o caruru, o quindim, o abará, o acarajé, que geram emprego e renda. São as indumentárias, são os colares, as guias que fazem parte da vida brasileira e que movem toda uma economia nacional. Está aí a própria linguagem africana fazendo parte da língua portuguesa, como a palavra bunda, que é uma palavra africana que é quibundo, do idioma quibundo de Angola, e que se conservou por meio dos terreiros e dos quilombos, né? A política voltada para essas populações, ou as políticas, é um dever e obrigação do governo federal, que reconhece isso a partir da Lei 6040 de 2007, que efetivamente disse: no Brasil existem populações tradicionais e nós, enquanto nação brasileira, reconhecemos isso, porque o Brasil é signatário da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que na resolução 169 reconheceu isso em nível mundial. O que isso quer dizer?
Quer dizer que essa população precisa tem direito a ter um olhar diferenciado para que possa continuar existindo, para que possa haver reparação de todos os crimes cometidos contra essas populações. E que, efetivamente, as recompense pela grande contribuição que tiveram ao longo da formação do Brasil. Exemplo, 4 milhões de negros e negras foram trazidos da África em 350 anos da escravidão e seguraram todos os ciclos econômicos desse país. O que foi que negros e negras receberam em troca? Receberam de volta, pelo sangue, suor, lágrima e pela vida que deram a esse país. Nada. Em 13 de maio de 1888, abriram-se as portas das senzalas e disseram: "Te vira, negada!" E acabou-se. Daí nós tivemos a formação das favelas, das palafitas, dos mocambos, da contravenção, porque foi dessa forma que o negro encontrou forma de viver. E aí, como reparar isso? Aí vemos a situação das cotas nas universidades, vemos a situação da inclusão do negro no campo de trabalho, e agora, somente agora, esse ano, é que se está começando a discutir qual é o sistema de sustentabilidade para os povos e comunidades tradicionais de terreiro. Por quê? A questão religiosa, principalmente as religiões neopentecostais, nos veem como demônios, como abominações, usam o critério religioso de condenação para nos excluir de toda e qualquer forma de benefício dos programas sociais. Só fazendo uma parte aqui no que o Alberto Jorge está falando, muita gente não sabe, muitos telespectadores tenho certeza que não sabem, que o nosso país é um país laico. O que é ser um país laico? É ser um país sem religião. Embora nós tenhamos muitos católicos, o nosso país, previsão constitucional existe para isso, previsão constitucional, de que nosso país é um país laico, não é isso, Roberto? Sim, é um país laico, mas uma laicidade injusta. Exemplo, as igrejas neopentecostais todas conseguiram formar associações, fundações, e essas fundações fazem convênio com o Estado brasileiro, com os estados que compõem a federação. Então nós temos aí contratos milionários que são revertidos para as religiões, para os templos. Essa reversão, né, esse carreamento de valores é colocado aí de uma forma muitas vezes imoral, como já aconteceu aqui no Amazonas, que só a Assembleia de Deus recebeu 10 milhões de reais do governo Eduardo Braga, dos quais 2 milhões tiveram que ser devolvidos por determinação do Tribunal de Contas do Estado. Para o povo tradicional de terreiro, quanto foi colocado? Nada. Vamos pegar um exemplo simples, os réveillons passados. Enquanto para a festa gospel foi em torno de R$1 milhão no réveillon gospel do Sambódromo, para o povo tradicional de terreiro foram apenas e tão somente R$30 mil para a gente organizar toda uma estrutura na prainha da Ponta Negra. E ano passado nós não recebemos 10 centavos sequer. Veja bem, R$30 mil não foi que pegaram em dinheiro e entregaram para a gente. Não, R$30 mil foi o que a prefeitura disse: não, nós vamos utilizar como equipamento, contratação de serviços e tudo mais. Nós sabemos que era 30 mil, mas esses 30 mil não vieram para a gente reverter em geração de emprego e renda para as pessoas trabalharem no Réveillon. Disso daí ficou o quê? Somente R$10 mil que a gente fez o milagre de dividir com as pessoas que fizeram o trabalho e comprar as coisas necessárias para fazer uma festa. Então, quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando justamente disso. Por quê? Quanto em flores, quanto em velas é movimentado no Réveillon, dentro de uma tradição cultural da festa de passagem de ano, da festa de Iemanjá. Quer dizer, o povo de terreiro, por meio da sua tradição e da sua cultura, está gerando renda, tem um PIB para a nação.
E não se pode ignorar. Por exemplo, agora dia 2 de fevereiro, quantos milhões moveram a festa de Iemanjá no Rio Vermelho, na Praia de Santos, nas praias do Rio de Janeiro, né? Rio Vermelho na Bahia, em Salvador. Quer dizer, onde está a contrapartida do governo? Onde é que está o incentivo do governo? Se os lojistas, se as indústrias, se as câmaras de comércio, elas conseguem ter incentivo fiscal, elas conseguem ter insumos, elas conseguem ter linhas de financiamento, por que nós, que somos, acima de tudo, povos tradicionais, não podemos ter? Porque há uma bancada evangélica que diz não pode, e que usa como barganha o voto. Nós votamos nas coisas do governo se o governo fizer o que nós queremos. Então é uma relação injusta. Daí o porquê que nós, no movimento social, temos insistido tanto nesta questão da visibilidade, nesta questão do empoderamento do próprio povo de terreiro nas políticas públicas voltadas para as populações tradicionais. Porque não basta estar no papel está uma beleza, está muito bonito. O grande problema é efetivar, é fazer acontecer na prática. Eu estou falando com Alberto Jorge Silva, ele que é coordenador geral da Coordenação Amazônica da Religião de Matriz Africana e Ameríndia, também chamado de Karma, e a gente está falando sobre políticas públicas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as políticas públicas voltadas para o indígena. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Você está assistindo o programa Ideias. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Até quando vamos ficar de braços cruzados? Somos descendentes de negros que fizeram a história desse Brasil com sua garra, força e fé. Este foi o legado que herdamos. As várias classes fascistas insistem em nos massacrar e diminuir perante toda a sociedade. Diga não à intolerância religiosa. Voltamos a apresentar Ideias. De volta com o programa Ideias, dessa vez estamos falando sobre políticas públicas e convidamos Alberto Jorge Silva, ele que é coordenador da Karma. Nós gostaríamos de agradecer ao Jorginho, que gentilmente cedeu aqui o espaço do restaurante aqui do Bosque para que nós pudéssemos fazer essa entrevista. Mas eu estava conversando ainda há pouco com Alberto Jorge e eu gostaria de saber dele também como é que estão as políticas públicas para os indígenas, Alberto Jorge. Olha, as políticas públicas para os indígenas, ainda que se fale muito mesmo dos nossos parentes, ainda está muito aquém da realidade. Muito aquém. Nós hoje temos um diálogo um pouco mais intenso com os parentes. E é um diálogo que não começou agora, diga-se de passagem. Desde o início da Karma, nós temos mantido um diálogo constante com algumas lideranças, principalmente com os pajés, aqueles que têm ligação com os pajés, porque o povo da macumba está visceralmente ligado com isso aí, né, com a questão da pagelança. E não tem sido fácil
para eles conseguirem espaço. Que o governo do estado do Amazonas inovou tendo uma secretaria criada para os indígenas? Olha, inovou. Agora resta saber que estrutura tem essa secretaria. O que essa secretaria é capaz de fazer, quais as pernas que ela tem para andar. Fazer uma secretaria é muito fácil. Eu quero ver é estruturar e ouvir o clamor dessa secretaria. Mas eu ia pedir ao Alberto Jorge justamente isso, para você deixar uma mensagem para essa pessoa que está nos assistindo, que está dentro desse contexto. Onde deve procurar, qual o telefone que deve telefonar, enfim, qual o site que deve acessar? Bem, vocês podem encontrar pela internet, no Facebook, a página da Karma. É bem fácil, está lá, basta colocar Karma, Facebook, e você vai achar. Quanto ao telefone, você pode nos encontrar no 33 21 24 29, repetindo, né? 33 21 24 29, e no 84 31 12 12. Esses telefones estão aí para a gente somar. E no mais, lá no Renato de Souza Pinto 1, na Rua 7, antiga Rua 7, hoje Rua Grandes Rios, número 33, quadra 21, Cidade Nova 1, lá é a sede da Karma. Nós estamos à disposição também, lá funciona o Ponto de Cultura, Tambor de Mina, História, Memória e Tradição, onde nós desenvolvemos trabalhos culturais de identidade etnocultural afro-religiosa. Então você pode nos procurar. E como mensagem, eu lhe digo, não deixe de acreditar no seu potencial. Não deixe de acreditar que você é povo tradicional, que você é parte desta nação, que você ajudou a construir o que o Brasil é hoje. Não tenha vergonha de ser preto, não tenha vergonha de ser negro, não tenha vergonha de ser indígena, não tenha vergonha de ser cigano, não tenha vergonha de ser ribeirinho. Não tenha vergonha. Vista a sua pele, vista a sua cor, vista as suas cores, sua indumentária, com orgulho. Eu poderia estar aqui de paletó e gravata posando de doutor Alberto? Poderia. Mas é um desafio para mim enquanto pessoa, é um desafio para mim enquanto profissional da psicologia, é um desafio para mim enquanto sacerdote afro-religioso, ser o que sou, fazer o que faço, acreditar no que acredito e continuar lutando por um Brasil melhor, por uma sociedade mais humana, mais justa e mais fraterna. Obrigado, Astone, obrigado ao teu programa, obrigado, telespectador, obrigado aqui a Búfalo por nos receber nesse momento e nos deixar levar até você a nossa mensagem. Eu agradeço mais uma vez aqui ao Alberto Jorge Silva e quero colocar o programa Ideias à disposição das políticas públicas, não só o Alberto Jorge, mas você, telespectador, que milita nas políticas públicas, que milita em sindicato, associação, que queira vir até o programa Ideias, o programa está de portas abertas para você. Agradeço mais uma vez ao Alberto Jorge e nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Chegamos ao final de mais um programa Ideias. Dessa vez você soube, através de Alberto Jorge Silva, o que as políticas públicas têm a ver com ribeirinhos, negros e também indígenas. Eu gostaria de saber se você gostou do programa. Para eu saber, aqui estão os nossos contatos. Eu também gostaria que você desse ideias para que nós pudéssemos colocar no programa Ideias. E os nossos contatos também estão aqui. Eu quero saber também se você gostaria de participar do programa Ideias. Eu estou te convidando para participar do programa Ideias. Entre em contato com a gente também. Eu agradeço a sua audiência e espero que todos tenham um bom dia. Canta índio do Brasil.
solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil.